Como Educar Seu Filho. Ele é da Cássia D'Aquino, uma coleção da Spumoni, com coordenação do Gustavo Cervasi. E eu decidi falar um pouco sobre esse livro, que vale muito a pena ler para você que tem filhos. Ela nos dá algumas instruções muito interessantes no que diz respeito à relação entre pais e filhos. Logo no início do livro, ela fala sobre essa confusão. Ela fala, a confusão entre afeto e consumo, pouco a pouco, ameaça a convivência familiar e progressivamente transforma em siameses prazer e compra. Então ela fala que de tal forma esse processo se instala em algumas famílias que é possível encontrar crianças que pedem aos pais que lhes comprem alguma coisa, não importa exatamente o que, para que possam sentir-se relaxadas. Há alguns anos assisti a cena de um garoto de 8 anos que, depois de um dia difícil na escola, pedia à mãe que o levasse ao shopping para que pudesse descansar. Cheia de dedos, medindo cada vírgula, perguntei à mãe se não seria talvez mais adequado para a criança levá-la a dar uma volta no parque. Claramente surpresa com a minha sugestão e espantada pela própria constatação de que o filho não conhecia o Ibirapuera, o Ibirapuera é uma das áreas maiores, mais verdes de São Paulo. Então, aí continua aqui, apesar de morar a menos de 10 minutos do parque, a mãe ficou de considerar a ideia numa próxima vez. O que leva um adulto a supor que zanzar pelo shopping pode ser mais relaxante para uma criança do que brincar num parque é coisa que nunca vou entender. Aí, essa parte do livro é que eu acho interessantíssima e muito importante, que ela fala assim, correr, pular, pedalar, exaurir-se pelo prazer do cansaço. É desse tipo de atividade que qualquer criança precisa. A falta disso entristece, adoece, não, tira da vida, ainda cedo, graça e leveza. É verdade. Se a gente parar para pensar, não é à toa que a gente vê hoje, atualmente na humanidade, a quantidade de crianças hiperativas, a quantidade de crianças com déficit de atenção. Por quê? Porque elas não fazem mais isso. As crianças estão trancadas dentro de casa, assistindo TV, assistindo YouTube, ou com um celular na mão, com um tablet, ou no computador. Elas perdem essa oportunidade de viver de verdade, de brincar, de pular, de correr, de dançar, de cantar. Isso me fez repensar bastante, inclusive sobre a educação que eu tenho dado para minha filha, sobre a atenção que eu tenho dado nesse aspecto para minhas filhas. Eu acho que é um livro bastante interessante. Não é só isso que ele fala, né? Ele fala que na página 18, ela fala, na Cássia D'Aquino, que o principal objetivo de se educar os filhos em relação a dinheiro deve ser levá-los a atingir a maturidade financeira, ou seja, a capacidade de adiar os desejos de agora em função de futuros benefícios. Eu acho isso muito importante, saber adiar decisões, saber tomar decisões a longo prazo. Quando você entende que não é o momento de uma determinada compra, você aprende a controlar seus impulsos. Controlar impulso, isso é muito importante. Imagina se desde criança eu aprendesse a controlar meus impulsos. Seria maravilhoso. De repente eu não teria metade dos livros que eu tenho. Tem livros que eu tenho que não me interessam. Não me interessam ler. Esses dias eu estava reparando isso. Tem livros lá que eu comprei que, no momento que eu comprei, foi por impulso. Por impulso, para ajudar alguém. Ou era um momento da minha vida ali, mas que eu não iria ler o livro naquele momento, mas comprei. Então tem muita coisa que a gente faz desnecessariamente, por impulso, porque a gente não para pensar sobre a diferença entre querer e precisar, entre querer, desejar e precisar. Tem coisas que a gente compra que a gente não precisa. O livro fala sobre o exemplo também. Se nossa atitude em relação ao dinheiro é leviana e displicente, como esperar que os filhos ajam de outra maneira em relação à mesada? Então, quando você cria esse hábito de mesada e você dá um mau exemplo em relação a seus gastos com dinheiro, logicamente seus filhos seguirão o mesmo exemplo que você. Olha como ele trata dinheiro, eu vou tratar dinheiro assim. É assim que se trata dinheiro. Então seu filho vai ver você é um adulto, você é a referência dele, ele vai falar, é assim que se trata dinheiro. As famílias que mais ostentam dinheiro raramente são as que mais têm. Quem tem dinheiro não fica ostentando. Não é, aqui não está falando de ostentar, de você mostrar para os outros não, tá? É de ostentar mesmo. De ficar comprando roupas caras, de ficar comprando coisas da moda. Quem tem dinheiro não se deixa influenciar pela moda, pela onda do momento. Talvez não tenha sido muito claro em relação a isso, mas é sobre isso que ela fala aqui. Fala sobre caridade, sobre doação. Fala que além da caridade é preciso nutrir respeito e carinho por quem tem menos. Então,
Então, é um livro bastante completo, né? Fala sobre casais também. Inclusive fala o seguinte: quando se trata de casais e dinheiro, saber ouvir é muito mais importante que falar. Ela fala que pelo menos 50% dos casamentos têm como destino o divórcio em função de divergências referentes a dinheiro. Interessante, né? Muito bom, um livro muito bom. Uma outra coisa que ela fala sobre criação também, ela fala muito sobre o livro em si, como a educação financeira para as crianças, como a educação financeira de como educar seus filhos, não necessariamente crianças, que tem aqui também a faixa de idade até 18 anos. Ela diz o seguinte: o acesso indiscriminado à televisão mina aos poucos a confiança das crianças em sua capacidade intelectual, condição fundamental para que cresçam motivadas a conhecer e conquistar o melhor da vida e do mundo, inclusive do ponto de vista financeiro. Se as crianças percebem que os pais, de modo concreto, valorizam o cuidado com o dinheiro, assimilam esse comportamento. Afinal, ela fala que o processo de educar vai muito além de supervisionar o crescimento dos filhos. Ao final, o que conta mesmo não é controlar seus passos, saber cada detalhe do que fazem, mas ser capaz de manter em alerta os olhos e ouvidos da alma para tentar compreender por que agem de determinada maneira. E permanecer assim nesse estado de atenção amorosa implica estar atento ao que nós mesmos fazemos. Significa buscar reeducar-se, aprimorar-se, corrigir-se, estar à altura dos filhos, mesmo sabendo que nunca seremos perfeitos. O que ela está dizendo aqui é que a gente precisa se policiar, a gente precisa se educar, se reeducar, se reinventar, aprender, melhorar, mudar a cada dia, para que nossos filhos vejam em nós pessoas, boas pessoas, para que sejam referência para eles. É isso. Reeducar-se, aprimorar-se, corrigir-se. É isso. O ser humano, em geral, ele precisa fazer isso. Pessoal, um forte abraço. Obrigado por assistir esse vídeo.